Fala gente, beleza? Victor aqui. No vídeo de hoje eu vou te falar as melhores opções que você tem hoje no mercado para comprar de notebooks com custo-benefício. Se você quiser ver os preços atualizados desses notebooks, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você gostar dessas dicas, já me dá aquela força, curte esse vídeo e se inscreve no canal que ajuda demais, beleza? Sem mais delongas, vamos aos notebooks. Bom, vamos lá. O que eu considero custo-benefício, tá? Eu tenho uma configuração mínima que eu indico para todo mundo, que é uma configuração que não vai trazer lentidão nem travamento para o teu notebook. Essa configuração é processador, no mínimo, Intel i3 ou Ryzen 3, memória, no mínimo, 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB, tá? De armazenamento. Não compra notebook com HD tradicional, compra sempre com SSD, porque é muito mais rápido e tem muito mais performance. E sistema operacional Windows 10 ou Windows 11. Se você seguir essa configuração que eu estou te falando, você vai ter um notebook bom para uso geral, de básico a intermediário, que não vai te dar dor de cabeça com lentidão ou com travamento. Caso você compre uma configuração inferior a essa que eu te falei, pode acontecer sim do teu notebook novo começar a travar, começar a ficar lento, e aí vai ser um problemão. Bom, então vamos lá. Agora que eu já te expliquei, né, o mínimo aqui para você entender de configuração, para você não fazer uma compra errada, vamos aos modelos aqui que eu considero custo-benefício, tá? O primeiro modelo é o Lenovo IdeaPad 3i. Bom, esse notebook é um dos notebooks mais vendidos do mercado, se não for o mais vendido do mercado na categoria dele. Por quê? Porque ele é um notebook que alia uma boa quantidade de configurações, você tem várias configurações possíveis com esse notebook, com um preço adequado para os valores que a gente tem no nosso mercado atual. A configuração mínima que eu indico desse Lenovo é a que eu já te falei. Processador i3 ou Ryzen 3 ou superior, você pode também pegar um i5 ou Ryzen 5 sem problema nenhum, 8 GB de memória no mínimo e 256 GB de SSD ou maior, certo? O Lenovo 3i ele tem uma tela de 15.6 polegadas, é uma tela HD ou Full HD, dependendo da configuração que você pegar, e é uma tela com a tecnologia TN. Não é uma das melhores telas do mercado, mas é uma tela adequada para o uso básico. Ele tem teclado numérico dedicado, a carcaça desse Lenovo é toda em plástico e ele é um notebook que tem uma boa combinação de portas e de conectividade. O design do IdeaPad 3i é um design que eu considero bonito, né? Ele imita um pouco alumínio, ele é um cinza, né? Muito puxado aí para a cor do alumínio, apesar de ser o plástico, né, pintado. Mas é um design bonito, minimalista, e ele tem um logozinho da Lenovo no canto. O teclado do IdeaPad 3i é um teclado bom, é um teclado que eu considero ok, você vai conseguir digitar tranquilo, tem um bom espaço entre as teclas, tem um tamanho de tecla ok, tá? E o touchpad dele também é um touchpad ok, você vai conseguir usar tranquilamente no dia a dia. Esse notebook você consegue fazer upgrade de memória ou de armazenamento se você quiser. Então você consegue de repente dar uma melhorada aí na configuração dele depois. E esse notebook tem uma autonomia de bateria em torno de 3 a 5 horas em média, que é uma autonomia considerada normal para os padrões de notebooks aí dessa categoria. O grande ponto fraco que eu acho desse Lenovo 3i, que não é um problema só dele, mas da maioria dos notebooks dessa categoria, é a tela. Eu acho que a tela poderia ser um pouco melhor, tá? Apesar de que vai ser muito difícil você achar telas maravilhosas em notebooks dessa faixa de preço. Segunda opção de notebook, Asus VivoBook M515. Esse notebook da Asus é uma excelente opção também e ele é um concorrente direto aí do Lenovo 3i. O design dele é um design bonito também, eu gosto do design do Asus, ele é um design que imita também o alumínio, né? Um design cinza, uma cor cinza. Ele pesa somente 1,8 kg, então é um notebook relativamente portátil, você não vai ter problema para carregar ele de um local para o outro, colocar na mochila ou coisa assim. A tela dele é de 15 polegadas também, assim como o Lenovo 3i, ele tem as opções de ter tela HD ou Full HD, dependendo da configuração que você escolher, e ele tem algumas opções aí de processadores, mas esse aqui que eu considerei nessa análise
é com o processador Ryzen 5, tá? Processador muito bom, que vai dar conta tranquilo para as tarefas de escritório, produtividade ou coisas assim que você for fazer. O teclado desse Asus é um teclado bom, com bom espaço entre as teclas. As teclas têm um tamanho razoável, zero problema em relação a isso. E a autonomia de bateria dele é uma autonomia de bateria em torno de 3 a 5 horas, que é uma autonomia padrão para os notebooks dessa faixa de preço. Bom, a terceira opção aqui de notebook, tá, que eu vou te falar, é o Acer Aspire 5, que é um notebook muito bom, que eu inclusive já fiz as análises dele também aqui no canal. Bom, se você for no Aspire 5, tenta pegar o modelo dele que vem com tela Full HD e IPS. É uma tela até boa, considerando os concorrentes direto, tá? O restante da configuração do Aspire 5 é aquilo que eu já te falei. Tenta pegar processador no mínimo i3 ou processador i5, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD. Bom, a construção do Aspire 5 é uma construção extremamente parecida com os outros concorrentes dele, tanto com o Lenovo quanto com a Asus. É uma carcaça totalmente em plástico. A única diferença é que no caso do Aspire 5, a tampa superior frontal dele é em alumínio, então é uma coisa boa, né? É um plus adicional aí em relação ao Lenovo e ao Asus, que são 100% em plástico. O Aspire 5, né, ele vai ter opções aí de tela de 14 polegadas ou de 15 polegadas, com ou sem teclado numérico, e ele tem uma boa quantidade de portas, né, tem porta USB-A, USB-C, HDMI, uma conectividade muito boa, assim como o Asus e o Lenovo também possuem. A autonomia de bateria é a média dos concorrentes, né, coisa de 3 a 5 horas, vai depender muito do uso que tu faz desse notebook. E para finalizar, eu acho o Aspire 5 também uma excelente opção, assim como o Lenovo 3i e o Asus M515, tá? Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Aspire 3, que é um pouquinho abaixo do Aspire 5, mas também é um excelente notebook, tá? Então se você tiver a opção de pegar o Aspire 3, pode ir nele também sem medo nenhum. Bom, vamos concluir aqui esse vídeo, tá? O que eu acho para finalizar no geral. Se você for para essa categoria de notebooks, que é uma categoria considerada meio que de entrada, a maioria desses notebooks vão ser muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. Todos eles vão ter construção em plástico, eles vão ter uma configuração mínima ali em torno de 8 GB de memória, processador que vai variar entre 3 ou i5, ou Ryzen 3 ou Ryzen 5, SSD de 256, a tela deles vai ser, no geral, uma tela de mediana para ruim, tá? Então, assim, o que eu considero o ideal para você que vai comprar um notebook dessa faixa de preço aí, até uns R$3.500. O ideal seria que você tente pegar o notebook com a melhor tela possível. É muito difícil, porque não é simples de você achar telas boas nesses notebooks, mas eu acho que um ponto aí que seria um diferencial seria a qualidade da tela, porque o restante vai ser muito parecido. Teclado, touchpad, carcaça, o restante é muito parecido de verdade. Então, tenta pegar uma tela Full HD, uma tela com tecnologia IPS, alguma coisa assim um pouco mais diferente, né? Um pouco mais de qualidade, porque a tela você vai ficar vendo todos os dias, né? Então, é realmente um item que eu particularmente considero bem importante num notebook, tranquilo? Lembrando que esses modelos que eu estou te falando, eles são considerados notebooks para produtividade no geral, estudo, trabalho, e para atividades leves a moderadas. Então eles não são indicados para jogos, para arquitetura, engenharia, edição de vídeos. Esse tipo de atividade você vai precisar de notebooks com configurações melhores. Então, para finalizar, era isso que eu tinha para te falar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Era isso. Se você quiser me dar aquela força, já deixa teu like aí, se inscreve no canal. Os links dos notebooks estão aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.